Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Boa noite, amigos. Dando continuidade ao estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos estudar o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. O item, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo. François, Nicolas, Madeleine, Cardeal Borloo, Paris, 1863. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os argumentos possíveis, a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Na verdade, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, já que se ouve constantemente, em meio às classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem a sua condição de existência. Diante disso, é inaceitável que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a riqueza parece ter favorecido. Aqui na Terra, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepção. Logo, é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a terra é a única morada para o homem e que é somente nela e numa única existência que lhe é permitido alcançar o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta. Iludem-se e enganam-se aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que apenas este planeta reúne, só excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la, pois se o homem sábio na terra é uma raridade, o homem absolutamente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade na terra é de tal forma efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se transforma numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena é destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existem além moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado na carne, possui em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. É por isso que Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia quando estiverdes suficientemente purificados e evoluídos. No entanto, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja para sempre destinada a servir de penitenciária. Não, certamente, pois com o progresso já obtido, podeis facilmente concluir o que será o progresso futuro e das melhorias sociais conquistadas, as novas e mais fecundas melhorias que virão. Tal é a tarefa imensa que se deve ser realizada
pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, meus caros filhos, que uma santa evolução vos anime e que cada um de vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos à divulgação desse Espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa nova luz sagrada. Mãos à obra, meus caros filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo onde a felicidade não será mais uma palavra vã. Vamos aos comentários. Duas passagens bíblicas, entre outras, atribuídas ao rei Salomão, afirmam categoricamente que a felicidade não é desse mundo. Uma está no livro de Eclesiastes. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de se alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E a outra no livro de Provérbios. O homem terreno tivesse toda fortuna, toda saúde, todo poder e toda beleza física, ainda assim não seria completamente feliz. A Bíblia em si é um manual de como alcançar a felicidade através do fazer bem ao outro, para desfrutá-la em outro mundo, por meio da evolução espiritual e não pela aquisição de bens materiais transitórios. Com essas colocações, concluímos que a felicidade é cultivada e desenvolvida internamente no homem, no seu espírito, dentro do seu coração, para gozá-la eternamente, e não no que o mundo oferece de bens consumíveis de ostentação que provocam o orgulho e a vaidade, causando inveja e outros sentimentos prejudiciais que atingem o homem, impedindo-o momentaneamente de evoluir. Isso não impede que o homem, aqui na Terra, não tenha bens materiais necessários ou até supérfluo, mas que esses bens terrenos não podem ser causa de apego exagerado ou de torná-lo escravo deles. Deus, ao criar o homem, proporcionou-lhe as potencialidades divinas do pensamento e do raciocínio, os dois principais instrumentos para alcançar a felicidade através do trabalho incansável do bem. O exercício correto desses dois atributos, o pensamento e o raciocínio, alcança o mundo interno do ser, questionando-o sobre sua existência na busca do seu destino, que consequentemente lhe trará a felicidade. Não é o domínio das técnicas nem os dotes humanos, mas sim a coragem e a determinação com que o ser humano pensa e realiza que o fará construir lentamente a felicidade futura. Sartre, em uma de suas obras, diz que o inferno são os outros, que nos despertam o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, apontando os nossos erros, etc. Mas, em contrapartida, os grandes filósofos, os sábios, os profetas, os estudiosos das religiões, os estudiosos das leis divinas e humanas, apontam o outro como matéria-prima na qual trabalhamos para o nosso aprimoramento, nosso desenvolvimento moral, espiritual, como indivíduo e como sociedade, para a edificação da nossa felicidade. É impossível atingir a felicidade sem a disposição de fazer o bem aos outros. Somente sendo causa de alegria e de felicidade nos corações dos que nos cercam é que a felicidade nos alcançará, onde estivermos, aqui ou do outro lado da vida, implantando em definitivo a nossa suprema ventura. Os espíritos inferiores encarnados aqui na Terra, os que estão do outro lado, quando inferiores, não conseguem ser felizes porque os prazeres materiais que vivenciaram enquanto no corpo da carne representam para eles a felicidade momentânea. Os espíritos mais evoluídos não ficam, como muitos pensam, em ociosidade ou em adoração contemplativa, mas sim trabalhando incansavelmente no auxílio ao outro,
diminuindo-lhes as dores da existência material e na manutenção da harmonia dos mundos habitados. Como disse Jesus, meu Pai trabalha até hoje. Nascemos para sermos felizes. O homem acredita que a felicidade é posse dos bens terrenos que passam de mão em mão, que não são seus, que não os levam para o outro lado da vida, nem os prazeres materiais, os vícios, desejos e paixões, levando a criatura muitas vezes à infelicidade. O homem, às vezes, passa longos períodos de felicidade e logo depois tudo acaba, ficando com a tristeza e melancolia. É a realidade da vida de um planeta de provas e expiações. Os espíritos corajosos, determinados e de fé inabalável, estudando as leis da vida, resistindo às atrações da carne, entendem que a felicidade é espiritual, é um estado da alma. Esses espíritos têm o hábito da prece, do evangelho no lar e de desenvolver as coisas do espírito. A convivência pacífica com os irmãos de existência é outro remédio para conseguir a felicidade, assim como a serenidade, a bondade, a humildade, a simplicidade e a compaixão. A felicidade não é desse mundo, mas aqui, nesse mundo, podemos preparar o terreno e plantar semente. Que assim seja e assim será.